Diante uma Roma marcada por rivalidades, de um Oriente assolado por resquícios arianos e de confusões doutrinárias e eclesiológicas, ele se manteve firme na missão de pastor universal. Essa é a história de São Dámaso I, o 37º Papa. Possivelmente romano de pais de origem hispânica, Dámaso ostentou o papado de maior destaque do século IV. Para começar, sua eleição aconteceu sob o signo da tempestade. Em 22 de novembro de 365, morria o antipapa Félix II. E embora seu partido não ousasse escolher um sucessor, as feridas internas da Igreja de Roma ainda sangravam. O Papa Libério, sempre inclinado à reconciliação, mostrara-se misericordioso para com aqueles que haviam seguido o antipapa, buscando restaurar a unidade do clero. Mas, com sua morte, em 24 de setembro de 366, a tênue paz desfez-se. As antigas rivalidades reacenderam-se, dividindo o clero e o povo romano em dois campos hostis. De um lado, reunidos na Basílica de Santa Maria, no Trastevere, estavam os opositores da política conciliadora de Libério. Do outro, no campo de Marte, na Basílica de Santa Luzia, São Lourenço em Lucina, concentrava-se a maioria dos fiéis e do clero que buscavam estabilidade. Entre estes, o diácono Dámaso, então com 62 anos, foi aclamado e eleito pontífice pela maioria, enquanto o grupo rival escolheu o diácono Ursino, consagrado apressadamente pelo bispo de Tivoli. O clima de tensão, no entanto, atingiu seu ápice, inflamando os ânimos já acirrados. Os conflitos se deslocaram para a Basílica Júlia, onde os partidários de Ursino montaram resistência. O resultado foram 3 dias de violentos confrontos, que deixaram um saldo de mortos e feridos. Paralelamente a essa comoção, em uma cerimônia realizada na Basílica de Latrão, o bispo de Ostia conseguiu legitimamente consagrar Dámaso no primeiro domingo de outubro. Roma, outrora unida sob a fé, tornou-se campo de batalha. O escritor pagão Amiano Marcelino, que testemunhou o conflito, descreve com espanto o furor das disputas. Os partidários de ambos os lados tomaram armas e por 3 dias a cidade mergulhou em violência. Centenas morreram, e na Basílica de Sicinino foram encontrados 133 corpos. Não me surpreende, escreveu ele, que um prêmio de tamanho prestígio desperte tamanha ambição, pois quem o conquista enriquece com as ofertas das matronas e desfruta de honras quase imperiais. Mas, por trás da crítica pagã, vislumbrava-se o peso do trono de Pedro. O papado, já reconhecido como força moral e política, atraía as atenções do império e o fervor das multidões. O próprio prefeito de Roma, Vivêncio, homem justo e pacífico, tentou conter os tumultos. Sem sucesso, viu-se obrigado a retirar-se para o campo, deixando a cidade entregue à desordem. Quando a calma retornou, reconheceu Dámaso como o legítimo pontífice e expulsou Ursino e seus diáconos. O cisma, porém, não se extinguiu. Alimentado por poucos seguidores, mas inflamado de ressentimentos, Ursino continuou a incitar revoltas, forçando Dámaso a recorrer ao poder civil. Houve prisões, confrontos e até novos massacres na Basílica de Santa Maria Maior, transformada pelos ursinianos em fortaleza. As autoridades intervieram novamente, mas o conflito ressurgia como fogo sob as cinzas. Em 367, o imperador Valentiniano I permitiu o retorno de Ursino a Roma, reacendendo as desordens. Finalmente, o imperador ordenou sua expulsão definitiva, devolveu a basílica ao poder de Dámaso. Ursino foi relegado à Gália, depois à Itália setentrional, proibido de aproximar-se de Roma. Ainda assim, sua sombra persistiu, turvando os primeiros anos do novo pontificado. Dámaso, contudo, não se deixou abater. Roma, naquele tempo, fervilhava de seitas e dissidências. Valentinianos, marcionitas, montanistas, sabelianos, além da Igreja Novaciana, que ainda reivindicava a sucessão apostólica desde São Pedro. Havia também donatistas africanos, divididos entre católicos cecilianistas e separatistas, e os luciferianos, seguidores intransigentes de São Lucífero de Cagliari, que usurparam seu nome para defender uma pureza absoluta em relação aos bispos caídos de Rimini. Em meio a tal confusão, Dámaso demonstrou energia e discernimento.
convocou em 368 um concílio em Roma que condenou formalmente Ursino e seus partidários. 2 anos depois, em 370, instado por Santo Atanásio, presidiu um novo sínodo, voltando-se contra os bispos arianos ainda ativos no Ocidente, Ursácio, Valente e Auxêncio de Milão, reafirmando que o símbolo de Nicéia era o único válido e que o concílio de Rimini não possuía autoridade. Assim, Santo Atanásio encontrou em Damaso um defensor ardente da ortodoxia. A amizade e o apoio do pontífice foram para o grande bispo de Alexandria motivo de consolação nos seus últimos dias. Santo Atanásio morreu em paz, consolado por deixar à sua igreja um sucessor firme, o bispo Pedro, cuja eleição contara com o apoio de Damaso e cuja restauração, após ter sido injustamente afastado por políticos arianos, fora também promovida pelo pontífice romano. No outono de 374, com a morte do bispo Auxêncio, Ambrósio ascendeu à sé de Milão. O império, porém, estava agitado. Com a morte do imperador Valentiniano em 375, a sombra do antipapa Ursino, aliado aos arianos, pairou sobre Milão e chegou a Roma na figura de Isaac, um judeu convertido que moveu uma acusação falsa de adultério contra o idoso Papa Damaso. O jovem imperador Graciano, filho de Valentiniano, percebendo a farsa, interveio, absolveu o pontífice, exilou Isaac na Espanha e confinou Ursino em Colônia. Para lavar sua honra publicamente, Damaso não se contentou apenas com o perdão imperial e convocou um grande sínodo em 378. Os bispos, temendo que a discórdia se alastrasse, pediram a Graciano que a autoridade do Estado protegesse a Igreja, especialmente o Papa, de ser arrastado a tribunais por caluniadores. Graciano atendeu em parte, proibindo que pessoas de má fé acusassem o sucessor de São Pedro, mas a serpente da intriga não estava morta. Agitadores de Ursino ainda conspiravam junto ao imperador, reabrindo a questão em 381. Foi necessário o peso doutrinário de outro gigante, Santo Ambrósio, no Sínodo de Aquileia, para que Graciano agisse com energia final e silenciasse de vez os inimigos de Damaso. Em carta, os bispos ali presentes solicitavam que não permitissem que a perturbação atingisse a Igreja Romana, cabeça de todo o mundo romano, e aquele sagrado depósito dos apóstolos, donde fluem todos os direitos da venerável comunhão para todas as pessoas. Esse apoio imperial fez cessar, de vez, as manobras mais audaciosas do partido ursiniano. Enquanto lidava com essas tempestades políticas, provavelmente em 376, Damaso também condenou hereges como os apolinaristas, seguidores do bispo Apolinário de Laodiceia, que afirmavam que a alma humana em Cristo fora substituída pela divindade, e macedonianos, seguidores de Macedônio de Constantinopla, que colocavam o Espírito Santo entre as criaturas. Na parte oriental da Igreja, os eventos se desenrolavam de forma crítica. Como mencionado na hagiografia do Papa São Júlio I, após o Concílio de Sárdica, em 343, muitos bispos orientais haviam rompido comunhão com Roma, e o Oriente encontrava-se dominado por uma maioria de comunidades semi-arianas que superavam em número os fiéis aderentes ao credo de Nicéia. A heresia ariana, ao redefinir a relação entre o Pai e o Filho, havia semeado um emaranhado de interpretações, gerando cismas e sucessivas deposições episcopais. Entre os prelados atingidos por essa crise estava Santo Eustáquio de Antioquia, firme defensor da ortodoxia nicena, deposto e substituído por bispos de inclinação ariana. Foi nesse contexto que, posteriormente, em 361, São Melécio foi nomeado bispo de Antioquia, cargo que herdava uma sede eclesial dividida e marcada por desconfianças. Segundo os relatos antigos, Melécio havia subscrito anteriormente um credo de formulação ambígua, elaborado no Sínodo de Seleucia, mencionado na hagiografia do Papa Libério, o qual rejeitava o termo homoúsios, da mesma substância, preferindo homoiúsios, semelhante, para descrever a relação entre o pai e o filho. Essa postura, embora talvez motivada pelo desejo de evitar o sabelianismo, situava-o entre os arianizantes. Contudo, uma vez assumido o episcopado, Melécio demonstrou adesão inequívoca ao credo de Nicéia.
Sua pregação provocou reação imediata do imperador Constâncio II, defensor dos arianos, que o exilou, substituindo-o por Eudóxio, candidato dessa corrente. A comunidade cristã de Antioquia fragmentou-se. De um lado, os fiéis nicenos, que se mantinham fiéis à memória de Eustáquio, organizaram-se sob a liderança do presbítero Paulino, ordenado bispo por São Lucífero de Cagliari, os chamados eustaquianos. De outro, os que reconheciam Melécio como legítimo bispo. As divisões internas foram agravadas pelos sucessivos exílios de Melécio, 3 ao todo, que impediram por longo tempo uma reconciliação entre Oriente e Ocidente. Com a ascensão de Juliano, o apóstata, os bispos exilados, entre eles Melécio e Santo Atanásio de Alexandria, foram chamados de volta às suas sedes. Nesse momento, tentou-se uma reaproximação entre as igrejas de Antioquia e Alexandria, feridas desde o concílio de Sárdica. Santo Atanásio, entretanto, desconfiava do passado de Melécio e preferiu manter comunhão com Paulino, cuja ortodoxia lhe parecia mais segura. Essa escolha selou por um tempo a desconfiança ocidental em relação a Melécio e consolidou a duplicidade de bispos em Antioquia. A contínua confusão teológica e disciplinar levou São Basílio de Cesareia, já então um dos grandes defensores da ortodoxia nicena, a intervir. Em cartas a Santo Atanásio, Basílio pedia que o bispo de Alexandria consultasse os prelados do Ocidente e que Roma enviasse representantes para examinar e restaurar a comunhão no Oriente. Dizia ele: pareceu-me desejável enviar uma carta ao bispo de Roma, suplicando-lhe que examinasse nossa condição e, uma vez que há dificuldades para o envio de representantes do Ocidente, por meio de um decreto sinodal geral, que o aconselhasse a exercer sua própria autoridade pessoal na questão, escolhendo pessoas adequadas para suportar os trabalhos da jornada, para corrigir os indisciplinados entre nós aqui. Basílio considerava essencial o reconhecimento de Melécio como cabeça da Igreja de Antioquia e acreditava que o bispo de Roma possuía autoridade para arbitrar a disputa. Entretanto, as comunicações entre as duas partes do império eram precárias. São Jerônimo, que vivia então em Antioquia, escreveu uma carta ao Papa Dámaso, expressando fidelidade à sé de Pedro. Visto que o Oriente, devastado pelas dissensões de longa data que subsistem entre seus povos, está aos poucos rasgando em pedaços a túnica inconsútil do Senhor, considero meu dever consultar a cátedra de Pedro e voltar-me para uma igreja cuja fé foi louvada por Paulo. Filhos indignos dissiparam sua herança. Só vós mantendes intacto o vosso patrimônio. O solo fértil de Roma, quando recebe a semente pura do Senhor, produz fruto a 100 por 1. Mas aqui, o grão é sufocado nos sulcos e nada cresce além do joio ou da aveia. Minhas palavras são dirigidas ao sucessor do pescador, ao discípulo da cruz. Assim como não sigo outro líder senão Cristo, também não comunico com nenhum outro, senão vossa bem-aventurança, isto é, com a cátedra de Pedro. Pois esta, sei eu, é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Esta é a casa onde somente o cordeiro pascal pode ser devidamente comido. Esta é a arca de Noé. E aquele que não for encontrado nela, perecerá quando o dilúvio prevalecer. Não conheço a Vitalis, rejeito a Melécio, não tenho relação com Paulino. Quem não recolhe convosco, espalha. Também mencionava o caos teológico na região e a confusão proposital entre os conceitos de hipóstases e essência na Trindade. No momento, lamento dizer, aqueles arianos, os campenses, tentam extorquir de mim, um cristão romano, sua inaudita fórmula das 3 hipóstases, e isso, ainda por cima, após a definição de Niceia e o decreto de Alexandria, aos quais o Ocidente aderiu. Pergunto-lhes o que supostamente significam as 3 hipóstases. Eles respondem: 3 pessoas subsistentes. Replico que esta é a minha crença. Eles não se satisfazem com o significado, exigem o termo. Certamente algum veneno secreto se oculta nessas palavras. Se algum homem se recusar, eu exclamo, a reconhecer 3 hipóstases no sentido de 3 coisas hipostasiadas, isto é, 3 pessoas subsistentes, que ele seja anátema. No entanto,
porque não aprendo as suas palavras, sou considerado um herege. Mas, se alguém, entendendo por hipóstase a essência, negar que nas três pessoas há uma única hipóstase, esse não tem parte em Cristo. Porque esta é a minha confissão, eu, como vós, sou marcado com o estigma do sabelianismo. Se julgardes conveniente, promulgai um decreto. E então não hesitarei em falar de três hipóstases. Ordenai um novo credo para substituir o niceno. E então, quer sejamos arianos ou ortodoxos, uma única confissão servirá para todos nós. O Ocidente, mal informado sobre a situação real de Antioquia, reconheceu Paulino como bispo legítimo e único niceno, tanto sob Atanásio quanto sob o Papa Dámaso. Basílio lamentou o erro, mas não atribuiu culpa ao Ocidente. Sabia que a decisão fora baseada em informações incompletas. Ainda assim, continuou a defender a legitimidade de Melécio e reiterava que Roma, mesmo mal informada, permanecia como centro da ortodoxia e da comunhão universal. Afirmava ele: Não me admiro com isso. Estão completamente alheios ao que aqui se passa. Não acuso ninguém. Congratulo-me com aqueles que receberam a carta de Roma e, embora seja um grandioso testemunho a seu favor, apenas espero que seja verdadeiro e confirmado pelos fatos. Mas jamais conseguirei persuadir-me, com base nisso, a ignorar Melécio, ou a esquecer a igreja que está sob sua orientação, ou a tratar como insignificantes e de pouca importância para a verdadeira religião as questões que originaram a divisão. Jamais consentirei em ceder, meramente porque alguém está muito exultante por receber uma carta de homens. Mesmo que ela tivesse descido do próprio céu, mas ele não concordar com a sã doutrina da fé, não posso considerá-lo em comunhão com os santos. Homens que não conhecem a verdade e não desejam aprendê-la, mas são prejudicados por falsas suspeitas. Eles nada sabem sobre o que se passa aqui e não aceitam o único meio pelo qual poderiam aprendê-lo. Eu diria, de modo geral, que eles não deveriam pressionar duramente homens que estão esmagados por provações. Como fora dito, em 376, o Papa Dámaso reafirmou o Credo de Nicéia e condenou novas heresias cristológicas, enviando sua decisão às igrejas do Oriente. O Tomos Damasci, como ficou conhecido, elencava inúmeros anátemas contra a divindade do Filho e do Espírito Santo. São Basílio soube que São Dámaso e outros bispos ocidentais haviam se reunido e respondido às preocupações do Oriente. Em 377, Basílio enviou uma carta de agradecimento ao Ocidente, embora ainda considerasse que havia mais a ser feito, especialmente na condenação explícita dos hereges orientais pelo Ocidente. Basílio não via Roma como herege ou em grande cisma em relação ao Oriente Ortodoxo. Ele entendia que a ruptura entre Roma e São Melécio se devia a informações falsas e à dificuldade de comunicação, dizia ele. É a estes que imploramos a vossa diligência que denuncie publicamente a todas as igrejas do Oriente, a fim de que elas possam retornar ao caminho correto e unir-se a nós em genuína aliança. Isto se dará se consentirdes em escrever a todas as igrejas do Oriente que aqueles que têm pervertido estas doutrinas estarão em comunhão convosco, caso se emendem. Por isso fui constrangido a enviar estes irmãos, para que possais saber por eles tudo o que foi omitido em minha carta, e para que eles vos incitem a prestar o socorro que imploramos para as igrejas do Oriente. O objetivo central de Basílio era garantir que Roma ajudasse a resolver o problema de Antioquia. Em carta posterior ao bispo Pedro de Alexandria, compreendendo todo o contexto depois de receber informações de um irmão chamado Doroteu, esclareceu a real fé de Melécio. Em seu retorno, Doroteu relatou-me a conversa que tivera com Vossa Excelência na presença do venerabilíssimo bispo Dámaso, e causou-me angústia ao dizer que nossos amados irmãos em Deus e companheiros ministros, Melécio e Eusébio, haviam sido classificados entre os ariomaníacos. Se sua ortodoxia não fosse atestada por outra coisa, os ataques que sofreram dos arianos são, para todas as pessoas de bom senso, uma prova não pequena de sua retidão. Até mesmo a participação de Vossa Excelência com eles, nos sofrimentos suportados por amor a Cristo, deveria unir sua reverência a eles em amor.
Esteja certo disto, honorável Senhor. Não há palavra da ortodoxia que não tenha sido proclamada por esses homens com toda a ousadia. Deus é minha testemunha, eu mesmo os ouvi. Certamente não os teria admitido agora à comunhão, se os tivesse surpreendido tropeçando na fé. Assim, Melécio, à frente de um concílio em Antioquia em 379, aderiu oficialmente à fórmula romana, subscrevendo a Carta de Fé de Dámaso. A carta cujo conteúdo dizia: "Esta, irmãos amantíssimos, é nossa fé. Todo aquele que a segue é nosso companheiro. Por estes, oferecemo-nos em comunhão", foi acolhida com solenidade e assinada por cerca de 150 bispos orientais e enviada a Roma, sendo devidamente registrada entre os documentos oficiais da Sé Apostólica. Essa adesão expressa demonstrava a comunhão doutrinal entre Melécio e Dámaso e sanava qualquer dúvida do Papa sobre a ortodoxia de Melécio, além de ser considerada por estudiosos como o ato formal de reconciliação entre Antioquia e Roma. Os relatos históricos indicam que São Melécio desejaria restaurar a comunhão com Roma, caso tivesse sido, de fato, privado dela. Nesse mesmo período, o imperador Graciano publicou um édito que determinava a devolução das igrejas aos bispos que estivessem em comunhão com Dámaso, o que incluiu a restauração de Melécio à sua sede. Mesmo Paulino, seu rival, alegava estar unido à Sé Romana, e isso levou a tentativas de conciliação. Melécio propôs então um pacto de união. Ambos permaneceriam como bispos em Antioquia, dividindo o ministério pastoral até que um deles falecesse, quando então o sobrevivente reassumiria plenamente o governo da igreja. Há incertezas históricas sobre a aceitação ou não do acordo por parte de Paulino, mas é fato que o general Sapor, enviado do imperador para aplicar o édito, reconheceu Melécio e lhe entregou as igrejas. Pouco depois, o imperador Teodósio I, sucessor de Valente no Oriente, reforçou a unidade da fé com um decreto, o famoso Édito de Tessalônica, que determinava ser verdadeira a religião transmitida por São Pedro à Igreja de Roma e declarava o cristianismo como religião oficial do Império. Dizia ele: "É nossa vontade que todos os povos governados pela administração de nossa clemência pratiquem a religião que o divino Pedro, o apóstolo, transmitiu aos romanos, conforme a religião por ele introduzida demonstra claramente até os dias atuais. Evidentemente, esta é a religião seguida pelo pontífice Dámaso e por Pedro, bispo de Alexandria." Assim, o imperador do Oriente estabelecia oficialmente a ortodoxia romana como critério de legitimidade cristã em todo o império. Teodósio chegou mesmo a renunciar ao título de sumo pontífice, reconhecendo-o como prerrogativa do bispo de Roma, o Papa. Em 381, durante o Concílio de Constantinopla, convocado pelo imperador Teodósio, reunindo bispos signatários do Concílio de Antioquia e inicialmente presidido por São Melécio, a morte deste levou os bispos orientais a elegerem Flaviano como seu sucessor, rompendo o pacto de paz que Melécio havia firmado com Paulino para unir os dois rebanhos de Antioquia. Essa violação causou indignação no Ocidente. Santo Ambrósio e outros bispos no Sínodo de Aquileia protestaram em carta ao imperador. Dizia ele: "Escrevemos a vocês, há não muito tempo, que uma vez que a cidade de Antioquia possuía 2 bispos, Paulino e Melécio, ambos os quais considerávamos fiéis à verdadeira fé, eles deveriam ou concordar entre si em paz e concórdia, preservando a ordem eclesiástica, ou ao menos, se um deles morresse antes do outro, que ninguém fosse colocado no lugar do falecido enquanto o outro ainda vivesse. Mas agora, com a morte de Melécio, enquanto Paulino ainda vive, aquele cuja comunhão, transmitida ininterruptamente por nossos predecessores, testifica ter permanecido conosco, disse que outra pessoa foi, não tanto designada, mas acrescentada ao lugar de Melécio, contra o direito e a ordem eclesiástica." A violação do pacto despertou a indignação de São Gregório Nazianzeno, que, escandalizado com o rumo tomado pelos bispos orientais, renunciou à Sé de Constantinopla. O concílio, então, escolheu Nectário, um leigo ainda não batizado que, tendo recebido rapidamente os sacramentos, foi posto como novo bispo e presidente, apoiando também a rejeição de Paulino e confirmando Flaviano em Antioquia. Com isso, o acordo de reconciliação ruiu e Antioquia voltou ao cisma com o Ocidente.
apesar de permanecer fiel à fé nicena, e muitos fiéis foram divididos. A querela seria resolvida no pontificado do Papa Cirício. Mesmo assim, não há registro de excomunhão formal de São Melécio por parte da Sé Romana. Pelo contrário, a documentação mostra trocas de cartas e tentativas contínuas de aproximação. São Jerônimo, escrevendo de Antioquia por volta de 377, atesta que Melécio, Vital e Paulino afirmavam todos estar em comunhão com o Papa Dámaso e que ele mesmo não duvidava da sinceridade dessas declarações. A figura de São Melécio, embora envolta em controvérsias, emergiu como a de um bispo ortodoxo injustamente suspeitado, que permaneceu fiel ao credo de Nicéia e buscou até sua morte a unidade da Igreja. O concílio, considerado mais tarde o Segundo Ecumênico, pronunciou uma solene condenação dos macedonianos, reafirmando a fé em um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e consolidou a teologia trinitária em continuidade com o Concílio de Nicéia. Apesar de sua importância dogmática, o sínodo não teve origem papal. Dámaso não o convocou nem enviou representantes diretos. Apenas o bispo Santo Ascólio de Tessalônica, nomeado anteriormente pelo Papa, pôde representar suas demandas. Isso causou certo desagrado no Ocidente, embora o conteúdo de suas definições estivesse plenamente de acordo com a doutrina já confirmada por Dámaso sobre a divindade do Espírito Santo. De fato, o Papa havia sido o primeiro e mais vigoroso defensor dessa verdade, e o Concílio Oriental apenas percorreu o caminho já aberto pela antiga Sé Romana. Para Santo Ambrósio, decisões doutrinárias de alcance universal não deveriam ser finalizadas sem serem tomadas legalmente e de acordo com o costume, isto é, em um concílio ecumênico presidido ou sancionado pelo bispo de Roma, como fora o caso da reabilitação de Santo Atanásio. Assim, embora elogiado pelo conteúdo de fé, o concílio de 381 não satisfazia as exigências canônicas do Ocidente. A maior fonte de tensão entre Oriente e Ocidente, porém, foi o terceiro cânon do concílio. Este decreto, aprovado após a renúncia de Gregório Nazianzeno à presidência do sínodo, estabelecia: o bispo de Constantinopla terá a precedência de honra imediatamente após o bispo de Roma, porque aquela cidade é a nova Roma. Tratava-se de uma medida arbitrária e ilegítima do ponto de vista das tradições orientais e ocidentais. Alexandria e Antioquia, as 2 grandes sedes apostólicas do Oriente, eram rebaixadas sem fundamento teológico ou canônico. Os bispos orientais tinham todo o interesse em não comunicar este cânon ao Papa Dámaso, que nunca o aprovou. Paradoxalmente, porém, o próprio cânon, ao colocar Constantinopla em segundo lugar, pressupõe a primazia da Igreja de Roma. É um dado significativo. Ainda que o concílio fosse puramente oriental, seus bispos reconheciam implicitamente Roma como a primeira sé da cristandade, o que torna impossível alegar que eles consideravam estar reunidos em oposição à sé apostólica. Embora Constantinopla tenha produzido um credo sólido e importante, o concílio não foi reconhecido, num primeiro momento, como ecumênico por Roma e Alexandria. Era um concílio interdiocesano do Oriente, como reconheceriam até estudiosos ortodoxos modernos. A Sé Romana aceitou apenas o conteúdo doutrinário referente ao Espírito Santo. Os cânones disciplinares, especialmente o Cânon 3, foram rejeitados. O próprio Papa São Gregório Magno, no século VII, confirmaria: a Igreja Romana não possui aqueles cânones, nem os aceitou, embora tenha aceito aquilo que definiu contra Macedônio. O Papa São Leão Magno testemunha que os bispos de 381 não pediram a confirmação romana, reforçando seu caráter não ecumênico. No Concílio de Calcedônia, em 451, os legados papais declarariam publicamente que o Cânon 3 não fazia parte dos cânones ecumênicos. Além disso, o Concílio de Éfeso de 431, que reconheceu apenas Nicéia como critério universal, não menciona Constantinopla como referência ecumênica, evidência histórica decisiva. Assim, a ideia de que um concílio ecumênico possa ser realizado sem o Papa, ou que o Concílio de 381 expressaria tal possibilidade, carece de qualquer fundamento histórico. O imperador que convocou o concílio declarara pouco antes que todos os que não seguissem a fé professada pelo Papa Dámaso eram hereges.
Com o passar dos séculos, Constantinopla I foi incorporado à lista dos concílios ecumênicos, mas sua recepção plena foi gradual, condicionada e limitada inicialmente ao seu conteúdo doutrinário. Também, a eleição de Flaviano causou profundo desgosto no Ocidente. O Papa Dámaso, juntamente com os bispos ocidentais, enviou as tradicionais cartas sinodais a Paulino, e não a Flaviano, reafirmando a legitimidade daquele como bispo de Antioquia. Além disso, os prelados ocidentais romperam comunhão com Diódoro de Tarso e Acácio de Bereia, por terem participado da ordenação de Flaviano. Preocupado com o agravamento dessas disputas, Santo Ambrósio escreveu ao imperador Teodósio em nome dos bispos italianos, pedindo que as questões orientais fossem resolvidas conforme o costume da Igreja Ocidental, sob o critério da comunhão com o bispo de Roma. Essa iniciativa, possivelmente apoiada também por Dámaso e pelo imperador Graciano, levou Teodósio a acolher a ideia de um concílio plenário que reunisse bispos do Oriente e do Ocidente. Os orientais foram convidados a enviar delegados a Roma. No verão de 382, muitos dos bispos que haviam participado do concílio de Constantinopla reuniram-se novamente na cidade imperial, atendendo a novas necessidades eclesiásticas. Receberam então a carta sinodal do Ocidente, convocando-os para um grande concílio em Roma. Eles responderam com uma extensa carta, reconhecendo a importância do convite, expressando o desejo de estar pessoalmente em Roma, mas explicando que o perigo de perseguições e o curto prazo impediam tal deslocamento. Enviaram em seu lugar 3 bispos, Ciriaco, Eusébio e Prisciano, para representá-los e reafirmar sua disposição para a paz e sua fidelidade à fé apostólica. Descreveram ainda as decisões tomadas em Constantinopla sobre a eleição de Nectário como bispo da capital imperial e de Flaviano para a Igreja de Antioquia. Assim teve início o Concílio de Roma, de 382, convocado para enfrentar as tensões geradas pelos acontecimentos do Oriente. Reunidos na capital da cristandade, os bispos ocidentais recusaram-se a reconhecer Flaviano como legítimo bispo de Antioquia e rejeitaram formalmente o terceiro cânon de Constantinopla. No mesmo sínodo, os apolinaristas foram novamente condenados, reafirmando-se a plena humanidade de Cristo. E atendendo às ordens do Papa Dámaso, São Jerônimo elaborou uma nova profissão de fé, destinada a refutar com clareza e precisão as heresias que continuavam a inquietar a Igreja. O Espírito Santo não é, pois, um espírito apenas do Pai ou apenas do Filho, mas é um espírito do Pai e do Filho, pois está escrito: se alguém ama o mundo, o espírito do Pai não está nele. Do mesmo modo, está escrito: quem não possui o Espírito de Cristo, este não pertence a ele. Nomeados então o Pai e o Filho, compreende-se o Espírito Santo, sobre o qual o próprio Filho, no Evangelho, diz: o Espírito Santo procede do Pai, e do que é meu, receberá e vô-lo anunciará. O concílio também definiu a lista dos livros que compõem as Sagradas Escrituras, estabelecendo exatamente o mesmo conjunto que a Igreja Católica conserva até hoje. Embora alguns livros fossem agrupados de forma diferente na época, o conteúdo corresponde integralmente ao cânon católico de 73 livros. O documento do concílio assim termina: Depois de todas estas escrituras proféticas, evangélicas e apostólicas que arrolamos acima, nas quais a Igreja Católica está fundada pela graça de Deus, também consideramos que se deve declarar que, embora para toda a Igreja Católica difundida pelo mundo haja um só tálamo de Cristo, a Santa Igreja Romana não foi anteposta às demais igrejas por quaisquer constituições sinodais, mas obteve o primado pela voz do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador, que diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tiveres ligado sobre a terra será ligado no céu. Tudo o que tiveres desligado sobre a terra será desligado também no céu. Foi acrescentada também a companhia do Beatíssimo Paulo Apóstolo, vaso de eleição, que não em tempo diferente, como os hereges tagarelam, mas agonizando juntamente com Pedro, no mesmo tempo e no mesmo dia, foi coroado por morte gloriosa sob Nero César, na cidade de Roma. Igualmente,
consagraram a citada Santa Igreja Romana ao Cristo Senhor e a puseram com sua presença e com o venerando triunfo à frente de todas as outras cidades em todo o mundo. Portanto, a primeira sé do apóstolo Pedro é a Igreja Romana, que não tem mácula, nem ruga, nem algo desta espécie. A segunda sé foi, por sua vez, consagrada em Alexandria, em nome do bem-aventurado Pedro, por Marcos, seu discípulo e evangelista, o qual, tendo sido ele próprio enviado ao Egito pelo apóstolo Pedro, pregou a palavra da verdade e consumou um glorioso martírio. A terceira sé, do Beatíssimo Pedro, encontra-se em Antioquia, tida por honorável porque ele morou ali antes que tivesse vindo a Roma, e porque ali, por primeira vez, surgiu o nome de cristãos para designar o novo povo. São Damaso, além de firme defensor da ortodoxia cristã, destacou-se por sua visão de transformar Roma em um centro pleno da fé cristã e, consequentemente, influenciar toda a civilização romana. Filho da tradição latina, compreendeu que cristianizar a cidade significava remodelar a memória, os valores e a cultura de um império inteiro. Para isso, enfatizou a glória da Igreja por meio da veneração dos mártires e reforçou a ligação especial de Roma com os apóstolos Pedro e Paulo, substituindo o culto pagão pelo amor a Cristo. Entre suas iniciativas, construiu no Palatino a igreja dedicada à mártir Santa Anastácia, restaurou as catacumbas, especialmente as de São Calixto, e trasladou os corpos de inúmeros mártires para túmulos majestosos e novas igrejas, proclamando a supremacia da fé cristã sobre o passado pagão. Também, ao lado de Santo Ambrósio, trabalhou pela supressão da restauração da estátua da deusa Vitória no Senado romano. Sua inteligência e sensibilidade artística se evidenciaram na poesia e na liturgia. Reformou a salmodia, estabeleceu a prática de cantar os salmos de Davi nas horas canônicas no Ocidente e no Oriente, acrescentando o Gloria Patri ao final de cada um. Notavelmente, confiou a seu secretário São Jerônimo a tradução das Escrituras para o latim, dando origem à Vulgata, marco da tradição bíblica ocidental. Dotado de santidade e do dom de milagres, Damaso viveu imerso no desejo de se unir a Cristo. No final de 384, atingido por uma febre grave, recebeu os sacramentos e faleceu em 11 de dezembro, aos 79 anos, elevando as mãos aos céus em oração. Sua sepultura, perdida por séculos, foi redescoberta em 1736 nas catacumbas de São Calixto e atualmente encontra-se na Basílica de São Lourenço, em Damasco, por ele erguida para honrar o mártir do século III. Assim, São Damaso I foi o artífice da passagem decisiva entre a Roma pagã e a Roma cristã. Reformador, teólogo, poeta e guardião da ortodoxia, ele consolidou o primado da sé apostólica e preparou o terreno para o florescimento espiritual da Igreja nos séculos seguintes. Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem o gostei e compartilhem nos comentários. Viva Cristo Rei e o Santo Padre!